noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao conteúdo de ligações químicas. Na aula passada, gente, nós fizemos um resumo total de ligações, falamos dos tipos, por que os átomos se ligam para ficar estáveis. Podemos ter ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas. Falamos que a ligação iônica ela ocorre entre o metal e o ametal, onde um perde, o outro ganha. Mostrei para vocês as representações, a fórmula eletrônica, fórmula molecular. Na ligação covalente, a gente tem a ligação do ametal com o ametal, onde os dois querem ganhar elétrons. A gente representou também lá através da fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. E falamos também sobre a ligação metálica. A aula terminou quando eu estava começando a falar sobre as propriedades físicas de cada uma dessas substâncias. Então, o que eu fiz? Para vocês não esquecerem esse conteúdo, a gente vai falar sobre essas propriedades físicas, mas eu fiz uma anotação também que eu vou mandar para vocês. Então, vocês me acompanhem, por favor, aí no PowerPoint que eu vou abrir, que aí nessa anotação a gente vai falar sobre todas essas propriedades. Então, vamos lá, olha. Aqui. Me acompanhem aí, por favor. Olha só. Então, nós vamos falar aqui de cada uma das propriedades dela. Então, ó, regra do octeto. Vamos recordar algumas coisas. O átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, atinge a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, o sódio, por exemplo, ele tem 11 elétrons, na última camada ele tem apenas 1. Quando ele perde esse 1, ele atinge uma configuração semelhante à do gás nobre anterior a ele, que é o neônio. Olha lá, o neônio tem essa configuração aqui estável. A mesma coisa é o cloro. Olha, o cloro tem 17. Então, na última camada ele tem 7. Quando ele ganha um elétron, ele fica com a configuração do argônio, que é o gás nobre posterior a ele, que tem 18. Então, ó, o átomo de cloro, que tem 7 elétrons de valência, atinge o octeto após ganhar 1. Aqui embaixo, gente, está em vermelho muito importante. Ó, hidrogênio e hélio são exceções à regra do octeto, pois se estabilizam com apenas 2 elétrons de valência. Eu anotei aqui para vocês também quais são as exceções que vocês não podem esquecer. Então, aqui, ó, falando dos elementos representativos, essas aqui são as famílias dos representativos. Olha, a família 1A, 2A e 3A são as que perdem elétrons. A 1A perde 1, a 2A perde 2, a 3A perde 3. O amarelinho aqui é a exceção. As famílias 5A, 6A e 7A são as que ganham elétrons. A 5A ganha 3, a 6A ganha 2, a 7A ganha 1. Então, a gente tem também algumas exceções. E a 8A aqui é aquela que não vai nem perder nem ganhar, porque são os gases nobres. A família 4A são os que têm 4 elétrons na última camada, compartilha. Você está vendo que o H também apareceu em branquinho aqui, diferente dos outros, porque ó, o hidrogênio, apesar de estar na família 1A, compartilha seu elétron, então ele não vai perder, tá? Falamos ó, dos tipos de ligações, iônica, covalente e metálica. A iônica vai formar compostos iônicos, a covalente, compostos moleculares, e a metálica vai formar as ligas metálicas. Então, nós temos ligação iônica, envolve a transferência de elétrons entre os átomos, formando os compostos iônicos. A covalente envolve o compartilhamento de elétrons entre os átomos, formando as moléculas. E a metálica envolve a dispersão de elétrons dos átomos de metais, formando as ligas metálicas. Vale lembrar que, independente do tipo de ligação, são somente os elétrons de valência do átomo que participam. Então, isso é muito sério. Você só vai representar, na hora de fazer uma ligação, os elétrons da última camada, da camada de valência.
certo? Então, ó, na ligação iônica, é aquela que ocorre entre metais e ametais ou metais e hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele se comporta como se fosse um ametal, porque ele quer ganhar elétrons. Ela envolve a transferência de elétrons e formação de íons. São ligações com forte atração eletrostática. Foi aí que eu terminei na última aula, eu tenho certeza. Terminei falando sobre, na ligação iônica, quando termina uma ligação iônica, você forma um cátion e um ânion. Então, você forma um íon positivo e um íon negativo. As forças mais fortes que existem são o positivo e o negativo. Então, por isso a ligação iônica é tão difícil de romper. Os dois se atraem com muita força, tá? Ela produz íons, então originam os compostos iônicos. Ele está te dando o exemplo aí do NaCl, onde o Na vira o íon Na+, que é um cátion, e o Cl-, que é um ânion. A ligação iônica ocorre toda vez que um átomo com tendência a doar elétrons, metal, combina-se com um átomo com tendência a ganhar elétrons, que é um ametal. A formação do composto iônico, então, olha lá, eu te dei um outro exemplo do KBr, olha lá, o K doou um elétron para o Br, formou o K+, e o Br-. Em uma ligação iônica, nós temos o metal doando elétrons, originando um cátion, e o ametal ganhando elétrons, originando um ânion. O número de elétrons doados deve ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Aí nós chegamos no ponto. Isso aí tem que estar na pontinha da língua, hein, gente? Ó, propriedades dos compostos iônicos. Então, primeira propriedade. À temperatura ambiente, eles são sólidos cristalinos. Então, lembra do sal de cozinha. Em um composto iônico, os íons se organizam em uma estrutura cristalina rígida, porém quebradiça. Segunda propriedade, apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Nos compostos iônicos, os íons estão unidos por uma força eletrostática muito forte, que provém da atração entre os cátions e ânions. E para separar essas cargas, são exigidas altíssimas temperaturas. Então, foi o que eu falei com vocês. Como você tem o positivo e o negativo muito fortes se atraindo, para você separar os dois, você tem que ceder uma temperatura muito alta. Então, olha lá, o sal de cozinha, ele tem ponto de fusão 801 graus Celsius e ponto de ebulição 1413 graus Celsius. Terceira propriedade, ó, são bons condutores de eletricidade quando líquidos, fundidos ou em solução aquosa, dissolvidos em água. Então, presta atenção, quando eles estão na forma sólida, tipo aqui, ó, o NaCl sólido, o cloreto de cálcio sólido, não conduz eletricidade, olha só, sólido. Só que se você fundir, então você derreteu ele, ou se você dissolver em água esse sólido, você vai formar os íons. Olha, a presença desses íons, do positivo e do negativo, torna um composto ótimo condutor de eletricidade. Olha, tanto fundido quanto dissolvido. São ótimos condutores de eletricidade. Sólidos, não. São muito solúveis em água. Então, ó, os compostos iônicos apresentam alta solubilidade em água. Ou seja, dissolvem-se facilmente quando misturados com água, formando as soluções iônicas. Então, a gente vai falar mais para frente, gente, sobre polaridade. E nós vamos falar que a água é um composto polar. Apesar de ser uma ligação covalente, a gente sabe que as ligações covalentes, elas podem ser polares ou apolares. Então, a água, pela geometria da molécula, que a gente vai falar hoje ainda, ela é uma molécula polar. E todo composto iônico também é polar, porque ele tem a parte positiva e a parte negativa.
E existe uma regrinha que é a chamada regra dos semelhantes, que é a regra de solubilidade, que ela diz o quê? Semelhante dissolve semelhante. Então, ó, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, por que que água não dissolve gordura? Porque água é polar e gordura é apolar. E por que que água dissolve bem os compostos iônicos? Porque os compostos iônicos são polares e a água também é polar, tá bem? Continuando, então. Eu coloquei aqui algumas atividades para vocês fazerem depois, tá? Só para dar uma treinadinha, vocês vão fazer, eu vou mandar isso para vocês. Aí vem a ligação covalente, que ocorre entre ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio. Envolve o compartilhamento de elétrons. A ligação é fraca devido à repulsão dos elétrons. Produz moléculas, não produz íons. Origina os compostos moleculares. Então, aqui ele te deu o exemplo do Br ligando com o Br, fazendo uma ligação, um par eletrônico aqui. Aqui o H com Cl e aqui o C se ligando a 4 Cl. Em todos os casos, você tem compartilhamento de um par de elétrons. Aí eu tenho a formação dos compostos. Olha, aqui eu tenho NCl3. Como que é isso? O N tem 5 na última camada, quer ganhar 3. O Cl tem 7 na última camada, quer ganhar 1. Então, o N vai se ligar a 3 Cls e vai formar o NCl3. O CO2 também, que vocês já sabem, onde o C precisa fazer 4 ligações, ele vai fazer 2 com cada oxigênio, para formar a molécula do CO2. Quando for o hidrogênio, lembra sempre que o hidrogênio não quer perder, então ele vai fazer um parzinho para compartilhar esse elétron também, olha. Seja com ele mesmo, seja com o oxigênio, com o nitrogênio. Ó, o hidrogênio estabiliza-se com 2 elétrons na camada de valência. Dessa forma, cada hidrogênio consegue compartilhar apenas um par. Claro, né, gente? Ele só tem um elétron. Então, ele só pode fazer um par para ficar com 2 elétrons. Agora, tipos de ligações covalentes. Falamos isso também. Podemos ter a simples, que é quando eles compartilham um par de elétrons. A dupla, quando eles compartilham 2 pares. E a tripla, quando os átomos envolvidos compartilham 3 pares de elétrons. Aí ele vai falar de um caso especial da ligação covalente, que é aquele que a gente falou da ligação covalente coordenada ou dativa. Ó. Todos os exemplos de compostos covalentes que vimos até o momento apresentam ligações covalentes normal, em que os elétrons do par provêm de cada um dos átomos ligantes. Mas há também um outro caso especial de ligação covalente, que é a covalente dativa ou coordenada, em que o par de elétrons compartilhados provém de apenas um dos átomos que já está estável. Olha, se não me engano, eu dei esse exemplo aqui na aula. O S se ligou no O, cada um precisa de 2 elétrons, então eles fizeram 2 pares. Estabilizou os 2, olha. Mas a minha molécula é o SO2. Eu tenho que colocar outro oxigênio. Então, o S, que é o elemento central e já está estável, ele pega um parzinho dele e compartilha com o O. Então, essa aqui é a ligação covalente coordenada ou dativa. Olha aqui, você vai colocar um parzinho do S entre o O e ele, que esse parzinho aqui está servindo para os 2. Aqui é o O3, olha, que é o ozônio. Quando você liga o O com o O, eles fazem 2 ligações e os 2 ficam estáveis. Então, esse oxigênio aqui, que é o central, vai pegar um parzinho dele e vai ajudar o outro oxigênio. Na fórmula estrutural, a ligação covalente dativa é representada por uma setinha. Olha lá, ele fez 2 pares com esse e uma dativa.
Esse aqui, 2 pares com esse e uma dativa. Existem autores que colocam só o tracinho, tá, gente? Não coloca setinha. A fórmula eletrônica ou de Lewis, olha só. Então, ó, o HCl, eles estão compartilhando esse par. Então, do jeito que eu falei com vocês, o par compartilhado fica no meio dos 2 átomos e os átomos que são do Cl são só dele. Aqui, o C está compartilhando 4 pares. Então, os 4 pares ficam entre ele e o H. O SO2, olha lá, esses 2 pares aqui estão sendo compartilhados pelos 2 e esse parzinho aqui está sendo compartilhado pelos 2. A fórmula estrutural plana, ó, cada parzinho, um tracinho. Cada parzinho, um tracinho. Aqui, 2 pares, 2 pares. Aqui, como é um par do S, ela é dativa. Ok? Aí vem o ponto das exceções. Prestem bastante atenção. Eu tinha falado com vocês o seguinte, que os átomos que vocês precisam memorizar são o H, que fica estável com 2, o hélio também fica estável com 2, já está estável com 2, né? Além dele, o boro e o berílio. O boro está na família 3A. Ele deveria perder os 3 elétrons, mas ele fica estável com 6. Então, é o mesmo caso do carbono. O carbono tem 4, fica estável com 8. Então, ele quer ganhar mais 4. O boro tem 3, vai querer ganhar mais 3 para poder completar os 6 que ele precisa. O berílio está na família 2A e ele vai querer ganhar mais 2. Ele não quer perder os 2 que ele tem. Ele quer ganhar mais 2 porque ele se estabiliza com 4. Então, é isso que está falando aqui, ó. No BeH2, o átomo de berílio se estabiliza com 4 elétrons. Olha o boro. Ele fez 3 pares com flúor e no BF3 o átomo de boro se estabiliza com 6. Agora a gente tem mais 2 casos de átomos que se estabilizam com mais de 8 na última camada. Olha, o fósforo, no composto PCl5, ele faz 5 ligações covalentes, olha só, e fica ao todo com 10 elétrons, se estabiliza com 10. E o enxofre, que nesse composto aqui do SF6, faz 6 pares de elétrons em covalentes normais, olha. Então, ele vai se estabilizar com 12 elétrons ao todo. Aí vem as propriedades dos compostos covalentes. Então, ó, a temperatura ambiente podem ser sólidos, líquidos ou gases. Então, diferente dos iônicos. Os iônicos são sólidos. Eles podem estar em qualquer estado físico. Eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. As forças intermoleculares que atuam sobre os compostos covalentes são muito mais fracas que a atração eletrostática que ocorre nos compostos iônicos. Por esse motivo, os compostos covalentes apresentam pontos de fusão e ebulição mais baixos. Então, é mais fácil de você romper as ligações, porque não existe o positivo e o negativo aqui. Além disso, ó, são maus condutores de eletricidade, ó, pois são formados por moléculas e não por íons. Então, dessa forma, não há passagem de corrente elétrica. Ninguém está doando elétrons para o outro. Geralmente são insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. A maioria dos compostos covalentes apresenta baixa solubilidade em água, mas são muito solúveis em compostos orgânicos, que são os compostos o quê? Apolares, que a gente falou, tá? Então, como a água é polar e os compostos, na maioria, são apolares, então eles não vão se solubilizar bem em água, tá? Então, esse resuminho eu vou mandar para vocês. Vocês vão gravar, memorizar, principalmente essas propriedades. E a gente vai continuar hoje, que a gente vai falar da geometria molecular. Por quê? Para a gente saber se a molécula é polar ou apolar, se ela tem polo positivo, polo negativo ou não, é necessário você saber a geometria delas. Então, no ensino médio, a gente não aprende geometria de moléculas muito grandes, não. A gente aprende de moléculas
No Enem, principalmente, no PISM, eles pedem até 5 átomos. Então, é isso que nós vamos ver. Eu vou explicar de um jeito bem simples que vocês vão entender facilmente. Então, vamos pegar, por exemplo, moléculas pequenininhas, de 2 átomos. Então, vou te dar um exemplo. Moléculas de 2 átomos. H2, N2. 2 átomos na molécula. Então, o H2, você vai colocar um H com um elétron ligando em outro H com outro elétron. Certo? O N tem 5 na última camada. Então, para facilitar, vou colocar nessa posição aqui, ó. Ele vai compartilhar 3 pares. São 3 pares aqui. Ok? Como são 2 átomos, fala para mim, você consegue enxergar outra geometria que não seja um do lado do outro? Não, né? Então, todas as vezes que a sua molécula tiver 2 átomos, a única possibilidade de geometria para ela vai ser essa aqui, ó. Linear. Um do ladinho do outro. Simples assim. Se a molécula tiver 2 átomos, você não precisa nem desenhar. Você já sabe que a geometria dela é linear. Tá. Agora, se a sua molécula tiver 3 átomos, como que vai ser? Vou te dar 2 exemplos também. Vamos pegar aqui o CO2 e o H2O. Então, olha só. Um C, 2O, 2H, 1O. 3 átomos em cada uma. No caso do CO2, a gente já viu ali agora há pouco que o C tem 4, ele vai se ligar no oxigênio que tem 6. Então, ele vai fazer aqui, ó, 1, 2 ligações. Com o outro O, a mesma coisa. Ele vai fazer 1, 2. Ok? No caso da água, vou colocar aqui numa posição qualquer, como se eu não soubesse a geometria dele. Tá? Vai ligar com 2 Hs. Vai fazer um parzinho com H de cá, um parzinho com H de lá. Certo? Então, gente, olha só. São 2 moléculas parecidas, exceto por uma coisa. Observa o átomo central. Sobraram elétrons nesse átomo central aqui sem se ligar? Não. Aqui sobraram? Sobraram, olha, 2 pares sem se ligar. Então, o que acontece? Como aqui não sobraram, essas ligações, elas estão na linha reta e elas vão continuar na linha reta, porque não tem repelência entre elas. Então, essa geometria aqui, ó, vai ser simplesmente assim, ó, todo mundo na linha reta. Essa geometria chama-se linear. Ok? Agora, essa daqui não. Essas ligações vão até tentar ficar na linha reta, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque elétron repele elétron, certo? Então, a ligação repele esses elétrons. Esses elétrons livres, eles vão empurrar essas ligações o mais longe possível deles. Então, você vai ter isso aqui, ó. Os 2 pares ficam aqui e eles jogam as ligações o mais longe possível deles. Você pode representar desse jeito ou pode representar assim também, ó. Coloca os 2 pares aqui e os Hs para baixo, também pode. Essa geometria é diferente dessa. Então, aquela ali é linear e essa aqui vai ser o quê? Angular. Tá? Então, veja bem. Se a sua molécula tiver 2 átomos, linear. Se a sua molécula tiver 3 átomos, você vai observar o átomo do meio, o átomo central. Não sobraram elétrons sem se ligar? Linear. Sobraram elétrons sem se ligar? Geometria angular. Tá? Então tá. Então vamos para moléculas de 4 átomos. Vamos ver o que acontece com elas. Ó. Moléculas de 4 átomos. Vamos dar 2 exemplos aqui também. Vou te dar o exemplo do BF3, que a gente também falou agora há pouco, e do NH3. Então, ó, o BF3, a gente falou ali agora que o B é uma exceção. O boro tem 3 e ele quer ganhar mais 3, certo? Então, ele vai se ligar aqui com o flúor
com outro flúor, com outro flúor. Então, ele vai fazer um parzinho aqui, um parzinho aqui, um parzinho aqui. Resolveu o problema dele, que ele ficou com 6, e cada flúor ficou com 8. Agora, o N tem 5 elétrons na última camada. Ele vai ligar com um H, com outro H, com outro H. Fez um parzinho aqui, um parzinho aqui, um parzinho aqui. Resolveu a vida dos Hs, que ficaram com 2, e do N, que tinha 5, fez 3, ficou com 8. Diferenças agora, ó, presta atenção. Sobraram elétrons aqui sem se ligar? Não. Sobrou aqui? Sobrou um parzinho. Então, o que acontece? Essas ligações aqui, elas vão manter ângulos iguais entre elas. A máxima repelência sem haver os elétrons interferindo. Então, olha só. Ângulos iguais nas 3 ligações. Não tem ninguém para repelir, não sobraram elétrons. Essa geometria aqui, gente, chama-se trigonal plana. Quando não sobram elétrons no átomo central. Agora, essa daqui, como sobrou aquele par de elétrons ali, que é espaçoso, o que ele vai fazer com essas ligações aqui que estão na linha reta? Vai empurrar elas para longe. Então, essas ligações, elas vão acabar ficando nessa posição. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas ele empurra as ligações todas para baixo, elas conseguem ficar pertinho uma da outra? Uma não repele a outra? Repele. Então, o que acontece? Você está vendo que esse tracinho do meio aqui é maior? Esse tracinho do meio é maior porque aquilo ali é como se fosse um tripé. Elas estão afastadas uma da outra, elas estão em planos diferentes. Então, isso aqui é para mostrar exatamente isso. O plano dessas ligações é diferente da outra, para manter o máximo de distância entre elas. Então, por isso que essa geometria ela é chamada de piramidal. Ok? Resumindo, vamos voltar de novo para a gente já ir memorizando. Ó, 2 átomos linear, 3 átomos não sobraram elétrons no elemento central? Linear. Sobraram elétrons? Angular. 4 átomos não sobraram elétrons? Trigonal plana. Sobraram elétrons? Piramidal. Certo? E, por último, nós vamos falar das moléculas de 5 átomos. Então, como que a gente vai ter, ó, moléculas de 5 átomos? Você vai ter sempre um elemento no meio e o resto em volta dele. Lembra que eu ensinei para vocês como que vocês descobrem qual é o elemento que está no meio? O elemento que está no meio é sempre aquele que faz maior número de ligações, que precisa fazer mais ligações. Então, vamos pegar, por exemplo, o tetracloreto de carbono. Então, você tem aqui o carbono com 4 elétrons, ele vai se ligar a 4 cloros. Cada cloro vai fazer um parzinho com ele. Então, tá aqui, ó. Fez mais um parzinho aqui. Mais um parzinho aqui. Mais um parzinho aqui. Beleza. Aí, o que que acontece? Será que essas ligações conseguem permanecer fazendo essa cruz, 90 graus, 90 graus? Não. 90 graus é muito pouco. A distância, a repelência entre elas é grande. Então, elas vão fazer de novo a mesma coisa que elas fizeram na piramidal. Elas vão se separar de forma que elas fiquem em planos diferentes. Olha, então elas vão ficar em planos diferentes para que seja dada a maior distância entre elas. Essa geometria aqui é chamada tetraédrica. São moléculas de 5 átomos. Então, gente, vejam que não é difícil. Se você pensar, ó, moléculas de 2 e de 5, não tem opção. 2 é sempre linear, 5 é sempre tetraédrica. As suas dúvidas vão aparecer em moléculas de 3 e 4 átomos. Então, ó, 3 átomos, ou é linear ou é angular. Não sobrou elétron? Linear. Sobrou? Angular. 4 átomos, ou é trigonal ou é piramidal. Não sobraram elétrons? É trigonal plana.
sobraram elétrons, é piramidal. Tá bem? Então, agora eu vou mandar algumas atividades para vocês fazerem, para vocês poderem treinar isso. Para na próxima aula a gente aplicar essa geometria para descobrir a polaridade das moléculas. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Beijo grande, bons estudos para vocês.